Meu nome é Túlio Xerni. Eu sou o Nicolas Bartolo. E hoje nós vamos fazer perguntas para esse cara. Que tudo que tu está fazendo, de pregar, de evangelizar, de impor as mãos, de ensinar as pessoas a viver como os discípulos, quais são os resultados que tu tem obtido, como é que tem sido assim com a vida das pessoas, qual é a transformação que elas têm passado, qual é a transformação depois que tu e a tua esposa têm passado com isso também, um pouco dessa experiência assim. Bom, é sempre bom ressaltar que a gente não ensina uma metodologia, ensina princípios e um conjunto de princípios, porque é o princípio que é mandamento que vai te dar resultado em Jesus, ou seja, não é uma metodologia humana. Então, o que acontece? A gente ensina os princípios para as pessoas, ensina elas praticar e o resultado começa a aparecer na minha vida, na vida de quem é treinado. Então, o primeiro passo, antes da gente ensinar os princípios, é dizer que para ela ter resultado, ela precisa crer em Jesus. E crer em Jesus é crer e amá-lo, ter se entregado a Ele. E Ele falou, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, crer tem que amar e para amar tem que obedecer. Então, os princípios, a pessoa que aprende, ela tem muitos resultados por causa que Deus promete. Jesus dá a garantia que se crer nele... Tem um condicionante nisso aí. Isso, claro, não é de qualquer jeito. Se crer nele, ter se entregue a ele e cumprir os princípios que ele mesmo fala, que ele mesmo ensinou, aí ele garante o resultado, porque ele fala em Marcos 16, ele fala assim, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, batize as pessoas. Em Mateus 28, que é o mesmo momento, só que um retrata de um jeito ou de outro, faça discípulos, e esses sinais vão seguir aqueles que têm o dom. Não foi isso que disse. Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Então, quem crer, Jesus garante que o sinal irá seguir. Aí expulsarão demônios, curarão enfermos, almas serão salvas. Né? E em João capítulo 14, versículo 12, ele diz algo também muito importante. Aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda até maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, eu vou para o meu Pai. Alguém tem que estar aqui fazendo em meu nome. Tá, então deixa eu entender. Tu não está ensinando uma metodologia, tu não vai ensinar uma receita de bolo lá, que tem que misturar isso, e aí vai dar certo. Então, assim, qualquer um que chegar ali, pegar um negócio, vai ler, então se eu fizer isso, eu vou sair expulsando o demônio, eu vou sair mandando a montanha se mover de um lugar para outro. Não é assim. Até porque a garantia... princípios, então. Isso, até não é uma receita de bolo que tu vai ensinar ali. Não é receita de bolo. Até porque a garantia não é eu que dou, é o próprio Deus pelos princípios. Tem princípio e tem a promessa. Ele promete o resultado, que é a garantia, dizendo, cumpra o princípio e tem essa promessa aqui para ti. Vai acontecer. E Deus não mente e não é filho de homem para que minta nem para que se arrependa. Então, resultados. Bom, já teve situações onde a gente em 5 ou 15 minutos já ganhou 2, 3 almas ali, com tudo que a gente vai ensinar nos módulos, né, do treinamento e tal, que as pessoas vão ter acesso. E já sair dali, batismo e discipulado. Inclusive, inclusive numa situação até tu já teve participando na tua casa, batizamos na tua piscina. Foi muito legal, cara, foi fantástico aquilo ali, assim, a gente era eu lembro assim que a gente era para ter saímos um do momento culto, de comunhão, ia comer uma pizza. Chegamos lá, daqui a pouco assim, já foi abordado 2 rapazes na rua e não sei o que, já começaram a pregar, daqui a pouco os caras se converteram e daqui a pouco vamos batizar, e eu lembro que tava frio. Cara, tava frio. Nossa, era um inverno grosso tava aquilo frio. ali. Eu lembro daquela água. E aí, mas tu lembra como é que tava aquela água? Aquela água, com todo aquele frio, aquela água tava morna, cara. E ela depois começou a mornar e esquentou. Coisa de Deus. Foi de Deus. E o frio, cara. Tava eu lembro que a gente frio. foi pegar toalha, pegar as coisas lá e tal. E nós estávamos tranquilinhos dentro da água ali. Tava eu filmando ali, eles estavam tranquilos ali dentro, cara. Jesus. Então, assim, resultados assim a gente tem visto não só na minha vida, na vida de todo aquele que crê e pratica. Porque é um estilo de vida. Não é uma frente de trabalho. A pessoa vai aprender os princípios, isso é um departamento, isso é um estilo de vida. Isso acontece trabalhando, isso acontece comendo um pastel numa lancheria, isso acontece dentro do ônibus, no Uber, isso acontece, é como respirar.
Ou seja, qualquer um pode viver isso aí, qualquer um que... Qualquer um não. Qualquer um que isso. crer em Jesus. Isso. Que crer em Jesus e aplicar os princípios, que seguir toda a orientação dele, aí é que vai acontecer. Exatamente. Isso aí. Então, mas diz pra mim, isso aí tem alguma idade mínima, idade máxima? Uma criancinha de 6, 8 anos para fazer? Um senhor, uma senhora de 90 e tantos ali, já... todo mundo pode fazer? Bom, já houveram várias situações nos nossos treinamentos de ter pessoas com 60, 70 anos serem treinados ou mais, né? E dando resultado, ganhando alma, orando e a pessoa sendo curada e tudo aquilo que a gente tem ensinado e trabalhado se movido. E também já vi situações, olha só essa situação curiosa. Eu cheguei para treinar uma congregação sobre cura divina, isso num estado aí do Brasil, e daí a gente estava lá treinando, muita coisa aconteceu. Foi só eu ir embora que a filha de uma irmã que foi treinada, essa menina tinha uns 11 anos de idade, mais ou menos, ela dançava na congregação, ministério de dança, e ficou paralítica. Sem explicação. Levaram no médico, o médico disse, ela só não anda e não vai andar. Não sabemos por quê. E exame em cima de exame, a ponto das pernas afinarem e começarem a ficar roxas. E ela se questionar, se eu adoro a Deus, mãe, desse jeito, dançando, usando as minhas pernas, falta de conhecimento, ela questionou, por que Deus fez isso comigo ou permitiu fazer isso comigo? E a mãe dela, pois é, filha, mas Deus vai fazer e tal, dela, eu lembro do que o Nicolas nos ensinou no treinamento, que todos nós podemos orar, impor as mãos nos enfermos, independente de idade, independente de classe social, independente disso, daquilo mesmo, mas que creia em Jesus e cumpra os seus princípios. Então eu vou orar. Aí ela já tinha enviado para o fulano de tal, para o ungidão esse, ou para o pastor não sei o quê, e ela, não, eu vou orar. Eu vou orar porque eu sou filho de Deus. A menina falou isso? Não, a mãe. A mãe. Eu vou orar. Toda a família incrédula, só ela é a menina crente. Olha só. Então ela pegou as pernas da menina em nome de Jesus. Fez uma oração simples e específica. Em nome de Jesus, seja curada. 3 dias depois a menina estava voltando a andar. E fez os exames novamente. Eu tenho esse testemunho no canal com os exames antes e depois. Os exames, o médico dizendo não anda, e os exames com o médico dizendo anda, agora anda. Os médicos, nós não entendemos o que aconteceu aqui. O que aconteceu? A casa dela toda passou a servir o Senhor. O marido se converteu, cunhado se converteu, vários se entregaram a Jesus. Aí elas foram num segundo treinamento, 6 meses depois, me contaram, a gente gravou esse testemunho, e essa menina estava nas ruas orando e pessoas largando muletas, sendo curadas, sendo livres, pregando o evangelho com acho que 11 anos de idade, a mãe junto, e muita coisa aconteceu. E isso não é um caso isolado de uma congregação que foi treinada, isso acontece pelo Brasil inteiro. Então assim, a questão estava na fé da menina e na fé que a mãe tinha. Isso. E a partir disso aí, a mãe dela orou, a menina ficou curada, a família toda foi impactada, e se entregou a Jesus. A Jesus. Por quê? Porque eles cumpriram o princípio de orar. Ou seja, uma senhora, né, não sei que idade tinha a mãe dela, e uma menina de 11 anos. Então já são 2 idades. Quer dizer, a gente estava querendo saber qual é a idade que poderia. A menina de 11 anos já estava orando e cheia do Espírito. Então todo mundo já estava ali, a família toda estava junto, né?